Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de reflexão e conhecimento. Hoje, vamos mergulhar em um tema delicado, mas essencial, a natureza dos relacionamentos com pessoas narcisistas e a sutil perda de liberdade que acontece dentro deles. Se em algum momento desta jornada você sentir que esta mensagem pode iluminar o caminho de alguém, considere compartilhá-la. Levar entendimento a quem precisa é um ato de cuidado. Então, vamos começar. Imagine que você está em um relacionamento e, aos poucos, percebe que está fazendo coisas que normalmente não faria. Ou, mais sutilmente, deixa de fazer coisas que ama. Você se pega evitando certos assuntos para não criar problemas, assuntos que são importantes para você, que em qualquer outra relação você traria à tona sem hesitar. Você começa a recusar convites para eventos que antes adoraria ir. Lentamente, quase sem perceber, você muda pequenas coisas em si mesmo. Talvez a maneira de se vestir, ou como gasta seu dinheiro. Algo disso soa familiar? Em alguns relacionamentos, esse controle é explícito e intenso. É o que chamamos de controle coercitivo, onde lhe é dito claramente o que você pode ou não pode fazer. Mas na maioria das vezes, a dinâmica é muito mais traiçoeira. O desconforto vem justamente do fato de que ninguém nunca lhe disse com todas as letras, você não pode fazer isso. Se alguém de fora perguntasse, ele ou ela te proibiu de ver seus amigos, sua resposta provavelmente seria, bom. Não. Mas toda vez que eu convido alguém para vir em casa, o clima fica tão pesado, a pessoa fica tão desconfortável que se torna vergonhoso. Se eu tento dar algum feedback ou falar sobre um problema, vira uma guerra. Então não, a proibição nunca foi dita, mas eu entendi o recado. Nesses relacionamentos, você se sente controlado sem que uma única ordem direta tenha sido dada. E uma vez que você está imerso nessa dinâmica, a sensação é terrível. Você entra em discussões de gaslighting, uma após a outra, onde ouve frases como, eu nunca disse que você não podia fazer isso. Você está inventando coisas. E o mais triste é que, tecnicamente, eles estão certos. Eles provavelmente nunca disseram. Mas é uma verdade injusta. Porque se você fizesse aquilo que eles nunca te proibiram de fazer, o inferno se instalaria. A situação escalaria. Mas eles nunca admitem essa parte. Eles se apegam ao fato de que a ordem não foi verbalizada, e te acusam de criar problemas onde não existem. Em um relacionamento narcisista, você perde a sua liberdade. É simples assim. Você perde a liberdade de dizer o que pensa, de fazer o que precisa, de pedir o que necessita. Perde a liberdade de ser quem você é. De compartilhar suas crenças. Essa perda pode se estender até mesmo às funções humanas mais básicas, a liberdade de comer o que você quer, na hora que quer. De vestir a roupa que te agrada. De dormir quando sente sono. Você perde a liberdade de manter amizades que são importantes para você. Essencialmente, você perde a liberdade de ser um ser humano separado, com sua própria identidade. Para aqueles que cresceram com pais narcisistas, a liberdade talvez nunca tenha existido. Desde o início, a criança existe como uma extensão dos pais, para eles e por eles. Conforme ela cresce e inicia o processo natural de individuação, de se tornar uma pessoa única, esse processo é sabotado. A manipulação começa, geralmente com a ideia de que a criança deve algo aos pais. É uma tática poderosa que instila uma culpa profunda em uma criança que depende deles para tudo. Mas nos relacionamentos adultos, a história começa de forma diferente. Você conhece alguém acreditando que é um ser humano livre, com escolhas e uma identidade própria. E essa pessoa que você conhece não parece um monstro saído de um conto de fadas, que te mantém trancado a 7 chaves. Pelo contrário, no início,
pode haver momentos maravilhosos. Eles podem ter te feito sentir a pessoa mais especial do mundo. Você pensa consigo mesmo, controle coercitivo? Isso acontece naqueles relacionamentos muito graves. O que eu tenho aqui é diferente. Eu posso ir e vir. Temos dias bons. Isso não é uma perda de liberdade. A palavra coerção soa pesada demais. Mas será mesmo? A verdade é que uma pessoa narcisista ou antagônica pode te controlar sem dizer uma única palavra. E esse é um truque psicológico devastador. Coagir alguém é forçá-lo, compeli-lo a fazer algo que essa pessoa não quer ou não consente em fazer. E isso acontece através do medo, da força ou da dominação. Muitas vezes, a coerção não é sobre ameaças, mas sobre manipulações que te deixam sem escolha. O que acontece é que a pessoa que está sendo coagida começa a sentir como se ela fosse parte do problema. Ela começa a carregar uma parte da culpa pela própria perda de liberdade. Ela diz a si mesma, eu nunca disse não. Eu nunca tentei ir embora. Eu aceitei as coisas que me ofereceram. Eu não falei sobre minhas preocupações. Mas todos esses mais precisam ser pesados contra a alternativa. E a alternativa era o medo das consequências de falar ou de agir. O grande erro que cometemos ao analisar essas relações é insistir na palavra escolha. Quando o medo e a coerção entram em cena, não estamos mais falando de escolhas voluntárias. Tudo o que você faz é para evitar o medo, o conflito, a dor. Escolha se baseia em algum nível de liberdade e segurança. Coerção é ceder a algo porque você sente que não tem outras opções viáveis. Ter a escolha entre perder a guarda dos seus filhos, não ter onde morar, sofrer uma ameaça de violência ou ter que suportar uma semana de tratamento de silêncio. Isso não é uma escolha real. A outra opção é tão prejudicial que não parece uma opção, mas sim algo a ser evitado a todo custo. A coerção opera com base no medo. Em casos extremos, os medos são claros: violência física, perda de abrigo, dinheiro, ou ameaças a filhos e animais de estimação. Mas na maioria dos relacionamentos narcisistas, os medos são mais sutis, mais implícitos. Pense sobre a sua própria situação. Quando você se segura, quando não expressa sua opinião, quando não faz algo que é importante para você. Pergunte-se, qual é o seu medo? Na maioria das vezes, é o medo de uma briga. O medo do abandono. O medo de um dia inteiro perdido em discussões. O medo do desconforto do tratamento de silêncio. É o medo de que eles falem mal de você para outras pessoas. É o medo da raiva deles. O medo de arruinar o dia, a semana, o mês dos seus filhos. É o medo de mais uma discussão confusa que não leva a lugar nenhum. É o medo de ser visto como uma pessoa má. E existe um medo ainda mais profundo. O relacionamento narcisista inteiro se baseia em uma espécie de ficção. Nós dizemos a nós mesmos que amamos essa pessoa, que é nossa família. Mas, no fundo, sabemos que o custo de enxergar a verdade sobre o que está acontecendo é alto demais. É o medo de que, se nos mostrarmos como realmente somos, se pedirmos o que precisamos, a verdadeira natureza deles virá à tona de uma forma inegável. E então, seremos forçados a questionar tudo: o relacionamento, a família, nosso lugar no mundo. Então, ficar em silêncio permite que o status quo se mantenha. E embora não seja uma escolha consciente, ninguém pensa vou ficar quieto para manter este relacionamento disfuncional. É uma forma de coerção autoimposta, nascida do medo. Essa perda de liberdade e coerção crônica é a essência do abuso narcisista. Quando o que pensamos ser amor se encontra com a coerção, nasce o que chamamos de vínculo de trauma. Nós realmente não temos escolhas, mas pessoas bem intencionadas ao nosso redor podem insistir que temos.
É por isso que tantos sobreviventes ouvem a pergunta devastadora: se era tão ruim, por que você simplesmente não foi embora? E quando o público em geral, que talvez nunca tenha vivido um abuso emocional assim, ouve sobre alguém que se sentiu preso e confuso, a tendência é culpar e envergonhar a vítima. Dizem coisas como: você tinha uma escolha, mas pegou o caminho mais fácil e ficou. Ou, pior ainda, insinuam que você se beneficiou de alguma forma. Ah, mas você morava naquela casa bonita, fazia aquelas viagens incríveis. Então, toda a culpa e o questionamento são direcionados à pessoa que sofreu a coerção. Porque o narcisista, de fato, nunca disse as palavras "você não pode". Tudo foi implícito. Mas essa implicação foi poderosa o suficiente para paralisar. E é por isso que é tão difícil para os sobreviventes obterem apoio, às vezes até de profissionais de saúde mental. Não importa quão rico, poderoso ou bem-sucedido você seja. Essas dinâmicas coercitivas não ditas, mas claramente presentes, são incrivelmente potentes. Tudo acontece em câmera lenta. Você conhece alguém, se apaixona de verdade. E então, pequenas coisas que você para de fazer, ou faz de maneira diferente, porque é melhor para o relacionamento. Você começa a ver menos aquele amigo de quem gosta. Deixa de tocar em certos assuntos. São mudanças lentas. Ao mesmo tempo, as coisas boas continuam acontecendo. Mas você sente o quão rápido o clima pode esfriar quando você é apenas você. E pouco a pouco, pena por pena, você arranca suas próprias asas. E, francamente, nunca é suficiente. No final, tudo se torna apenas um jogo de poder que eles podem exercer. Um dia, você se vê cedendo à coerção sem nem mesmo pensar a respeito. Tornou-se um reflexo. E então, nos sentimos perdidos. E nos culpamos por isso também. Culpamo-nos por nos perdermos de nós mesmos, por decepcionar as pessoas. Reconhecemos que nossa rendição, nossa desistência da liberdade, nunca foi diretamente solicitada. Foi implícita. E isso leva a mais críticas, mais gaslighting. Dizem-nos, isso é um problema seu. Digamos que você cancelou um encontro com amigos porque seu parceiro disse que sairiam para jantar. Você nem menciona que desmarcou com seus amigos, porque já sabe que isso geraria um problema. Então, no último minuto, ele decide que não quer mais sair. Se você expressa sua decepção, dizendo que cancelou outros planos, a resposta vem rápida: "Ei, eu nunca te disse para cancelar seus planos." E o que frustra é que eles estão certos. Eles não disseram. E é aí que as discussões se tornam um labirinto. Porque todos os argumentos parecem se basear em pequenos fatos literais. Eu nunca disse isso. E você tenta explicar o padrão. Claramente, toda vez que eu digo que vou sair com meus amigos, você age como uma vítima ou fala coisas terríveis sobre eles. Mas a conversa muda de rumo e se torna sobre como você é difícil, exigente e cruel. E então, talvez, você tenha que suportar o tratamento de silêncio por um tempo. O controle nessas relações é tipicamente não verbalizado, e é por isso que é tão poderoso. Funciona porque nos faz acreditar que somos cúmplices do que está acontecendo. Mas tudo o que você está fazendo é tentar manter uma conexão e, ao mesmo tempo, evitar conflitos. Manter uma conexão com algo ou alguém que você amou, ou talvez ainda ame. Para eles, porém, você pode ser um objeto, uma conveniência, algo a ser controlado. Para você, eles são uma pessoa que você ama. É um salão de espelhos, mas todos os espelhos estão distorcidos. As pessoas começam a te rotular como codependente, ou alguém que só quer agradar os outros. Mas não. Essa coerção insidiosa, que usa o medo e a manipulação,
é o núcleo do abuso narcisista. Em nome da conexão, descobrimos como manter esses relacionamentos de uma forma que seja mais livre de conflitos, para manter a ilusão que temos dessa pessoa e, acima de tudo, para nos mantermos psicologicamente seguros. Mas quando tudo acaba, olhamos para nós mesmos como nossos próprios perseguidores e abusadores. Dizemos a nós mesmos, eu sou o responsável. Fui eu quem ficou. Minha covardia, meu medo me manteve preso. A culpa é minha. Essa frase, no entanto, é o hino de todo sobrevivente. Você assume toda a responsabilidade, e assim a pessoa narcisista não precisa assumir nenhuma. Desculpe se pareço um disco arranhado, mas preciso repetir, a culpa não é sua. A coerção rouba a liberdade. E quando outras pessoas de fora insistem que tínhamos liberdade, isso pode parecer o gaslighting final e mais cruel. Esse ciclo acontece em todos os relacionamentos narcisistas, em maior ou menor grau. Às vezes, os maiores danos de um relacionamento narcisista não estão nas palavras que foram ditas, mas sim naquelas que nunca precisaram ser pronunciadas. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro e mais poderoso passo para recuperar a si mesmo. O caminho de volta para a sua liberdade começa com o entendimento de como, sutilmente,